Gente, eu tô com esse motor aqui de tanquinho. Ele é 10 kg da Neomark. 10 kg ele é. Eu vou passar para vocês como recuperar esse motor de tanquinho. Ele é 10 kg, 1.5 ampere. Você que é curioso e quer resolver um problema do motor, eu vou lhe mostrar aqui como recuperar um motor sem precisar de rebobinar ele. Claro, se o seu motor tiver com a fiação muito seca, porque isso aqui com o tempo de uso ele resseca e reparte muito, fica repartindo. Então não tem como você recuperar esse motor, entendeu? Vai ter que refazer tudo de novo. Um motor de tanquinho desse ele passa 4 e passa 6, aí você vai ter que recuperar ele todinho, entendeu? Mas se você vê que a fiação do seu motor está em estado bom ainda, mas ele está queimado, né? Ele está queimado, mas está em estado bom ainda a fiação. Então o que você faz? Você vai testando bobina por bobina. Vai testando bobina por bobina para ver qual é a bobina que não está passando continuidade para as outras. A bobina que não está passando continuidade para as outras, essa bobina é a queimada. É a queimada. Tanto a bobina de dentro, passe 4, passe 6, como a bobina de fora. A bobina de fora eu digo essa aqui, ó. Essa aqui é a bobina de fora. Eu falo assim para as pessoas entenderem melhor. Bobina de fora, bobina de dentro. De dentro, de fora. Então, muitas vezes está queimado tanto a de fora como a de dentro. Aí você vai fazendo o teste. Testa a primeira de fora, para ver se é a de fora que está queimada. Se não tiver queimada, no teste que você faz em todas elas, então é a bobina de dentro. Uma das bobinas, ou 2 bobinas, ou 3 bobinas, não importa. Se tiver queimada, aí você faz o seguinte: a fiação tá boa, dá para aproveitar ainda, então não precisa de rebobinar. O que você vai fazer? Você vai pegar um multímetro, e colocar na escala de bip. Coloque na escala de bip sonoro. Entendeu? Na escala bip sonoro você vai fazer o que? Você vai fazer o teste na bobina de dentro, para verificar realmente qual é que está queimada. Quando ela está queimada, a pessoa diz assim: queimou a bobina. É porque um dos fios de uma bobina dessa partiu. Por exemplo, esse fio aqui partiu, torou. Então a pessoa diz queimado. Entendeu? Aí o que você faz? Torou no meio desse manharado. Aí você tira aqui o filete dele. Tira o filete, bota ele para fora. Depois do teste, percebeu que essa bobina. Então você tira o filete aqui, bota ela para fora e vai caçando onde é que ela está torada. Quando você achar do lugar onde está torado, você raspa o fio. Depois de raspado o fio, você isola novamente. Ou seja, amarra novamente o fio. Depois isola a fiação. Dá um pingo de solda nele. Com jeitinho dá para pegar, que isso aqui é alumínio. Pega a mão e cobre, mas como é alumínio, é difícil pegar. Mas com jeitinho dá para pegar. Depois você soldar e você isola. Coloca um macarrão aqui de borracha, dá uma queimada que vai dar um isolamento bom. Aí depois disso você joga ele de volta, entendeu? Joga ele de volta na ranhura aqui, ó, do mesmo jeitinho, e coloca o filete aqui para ficar do mesmo estado. Aí você vai fazer o teste. Deu tudo ok, tá bom, pronto. Então a bobina de dentro tá boa, tá passando continuidade para todas elas. E a de fora? A de fora tá boa, fez o teste, deu continuidade. Então o motor está perfeito. O que vai fazer agora? Você vai amarrar a bobina. Vai amarrar. Entendeu? Você vai amarrar ela todinha. Para depois você fazer o fechamento desse motor. Entendeu? Depois que você fizer o teste,
com o multímetro, né? Está aqui na escala de bip sonoro, você vai fazendo o teste. Bobina por bobina. Você bota numa entrada de uma bobina. Na entrada de uma bobina, você coloca o fio, você coloca a ponteira numa entrada de uma bobina e outra ponteira na saída da mesma bobina. Se tiver dando continuidade, então essa bobina aqui tá boa. Aí você bota agora no final dessa bobina para o final dessa outra bobina aqui. Colocou, deu, então essa bobina tá boa. Se colocou, não deu, então significa que essa bobina tá queimada. Se caso o multímetro estiver farrapando, né, porque muitas vezes isso aconteceu até comigo já, aí você faz, você pega um teste em série. Aquele teste em série, eu vou mostrar a você aqui o teste em série. Porque muitas vezes já aconteceu comigo isso de eu testar a bobina e não dá nada. Aí fiz com um teste em série, aí ele dá ou não dá, mas não farrapa não, teste em série não farrapa não. Aí você faz o que? Você com um teste em série desse aqui, ó, isso aqui é um teste em série. Tá vendo? Isso aqui é fácil de fazer. Você que gosta de mexer em elétrica, agora eu digo, tome muito cuidado com isso, que isso aqui é muito perigoso. Né? Trabalho com isso, mas eu já venho de anos já trabalhando com isso, tem que ter muito cuidado. Isso aqui é muito perigoso. Eu não recomendo você trabalhar com teste de série, não, que isso é muito perigoso. Eu peço a você que trabalhe com multímetro, né? Que é mais melhor. Você, principalmente você que quer tá aprendendo, tá iniciando, né, nessa área, quer entrar nessa área, então trabalho com multímetro, que é mais seguro. Lá na frente, quando você tiver mais capacitado, mais treinado, aí você vai fazer um teste em série, né, para trabalhar, fazendo teste em motores e em outros aparelhos, né. Então depois que fez isso aqui tudinho, você amarra, né, e a bobina vai ficar boa, e faz o fechamento. Aí você diz, mas minha bobina tá toda boa, tá passando continuidade nas bobinas de dentro e também tá passando continuidade de fora, mas só quando liga não tem força para rodar, ronca e o batedor não roda. Então significa o quê? Que esse seu motor ele tá em curto, esse motor. Aí o que é que deve fazer? O motor em curto, quando ele tá em curto, a bobina tá toda boa, alguma coisa aconteceu, levou água, né, ter molhado, né, alto esquento demais, alguma coisa, sobrecarga no tanquinho, então isso é um aquecimento acima do normal e essa bobina tem curto, né? Aí para tirar esse curto dessa bobina, o que a gente vai fazer? Isolar bobina por bobina. O que você vai fazer? Você vai afastar essa bobina aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que vocês vão fazer. Vocês vão afastar essa bobina aqui, ó, bem afastadinho, né? Isso aqui também afasta, pode afastar. Afaste bastante. Pronto, para quê? Para que o isolamento entre aqui por trás, ó, entre uma bobina e outra. Essa bobina não pode ter contato com essa. Você joga aqui no meio, né? Que esse curto dele vai sair. Você faz aqui também, afasta aqui, ó, também, tá vendo? Você afasta aqui, afastou, coloca um isolamento aqui também, ó, entre uma bobina e outra. Aqui também, nessa daqui você faz a mesma coisa, afasta e coloca um isolamento. A bobina vai ficar boa. Eu vou lhe mostrar um aqui que eu isolei aqui, pronto, essa daqui, ó. É desse jeito aí que você tem que fazer. Você fazendo assim, o seu motor não vai dar curto mais, ou seja, o curto vai sair e vai trabalhar normal. Tá vendo? Você faz isso, afastou, coloca um isolamento, afastou, coloca um isolamento, a bobina vai ficar boa. Tá vendo? Aqui tem uma bobina já feita, que eu já fiz, né? Ou seja, recomperei dessa forma, não precisei de rebobinar,
né? Não, para gastar dinheiro com fiação. Você sabe que o cobre hoje está caro, né? Então, muitas vezes eu recupero bobina assim. Quem quer entrar nesse ramo, quer gastar menos, então faça isso que vai dar tudo certo. Eu vou lhe mostrar uma bobina aqui, que eu estou fazendo assim, né? Agora, quando tiver muito gasto, muito ressecado, muito torado, então não tente. Só refazendo o motor. Mas se tem bobina, duas, o máximo 3, torada, só um fio, só uma fiação torada, então dá para recuperar. Eu vou lhe mostrar um motor que eu já feito, que eu já recuperei, quer dizer, recuperei mais, mas eu trouxe só um aqui para mostrar. Esse motor aqui, ó. Aqui, ó. Motor da Sugar. Motor da Sugar. Isolado também, ó. Tá vendo? Esse motor aqui tá isolado. Que ele entrou em curto e isolei ele. Tá vendo? Isolei, amarrei e fio fechamento do motor. Tá aqui o motor. Tá vendo? Da Sugar. 15 kg. Esse motor é. Tá vendo? Aí do mesmo jeitinho, do mesmo jeito que fiz, aí você faz também, vai dar tudo certo, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário, a gente tá aqui para ajudar.